Shalom Adonai. Que Deus seja contigo em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Você sabia, querido, que existe um paradigma religioso que permeia toda a história do cristianismo? Se você fizer uma análise de toda a periodicidade do cristianismo, você vai constatar que em todos os períodos este sistema paganizado e idolátrico esteve presente, tornando um paradigma que permeia toda a história. E você sabia que Cristo quebrou este paradigma? Ele quebrou este paradigma. Quando ele abriu diálogo com a mulher samaritana, ele, num determinado momento, ele disse: mulher, a hora vem e já chegou. É agora. Em que o adorador não vai ficar preocupado com o local de adoração. A essência da adoração, a essência maior, consiste no estado de espírito, no coração quebrantado. Então a característica do adorador, a característica peculiar é a sinceridade de coração. É isso? Um coração quebrantado. Jesus mostrou para aquela mulher que o local de adoração é irrelevante, tanto para o adorador quanto para o adorado. Entendeu? Tanto para aquele que está adorando, como para aquele que está recebendo a adoração. A essência da adoração consiste num coração quebrantado, num coração puro. Ele mostrou para aquela mulher que o importante não é adorar lá no templo de Gerizim, lá no templo dos samaritanos, nem adorar no templo de Herodes. Isso é irrelevante. Alguém maravilhado com a suntuosidade do templo de Herodes, do templo de Jerusalém, chamou Cristo e disse: mestre, veja que beleza. E Jesus Cristo simplesmente predisse a destruição daquele templo. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No ano 70 da era cristã, um general romano chamado Tito, filho de outro general chamado Vespasiano, ambos foram imperadores romanos. Tito invade a cidade de Jerusalém, pratica um verdadeiro genocídio judaico. Daí acontece aquela migração judaica. Ele destrói todo o templo de Jerusalém. Acabou o templo de Jerusalém. Então o ano 70 foi um divisor de águas. Porque desde então os judeus não mais tiveram templos religiosos. Eles adoravam nas casas e nas sinagogas. Nessa mesma época foi construído na cidade de Roma o templo de César Augusto, imperador romano. E este templo dele tinha uma nomenclatura, que era o templo do divinizado, o templo do deificado, porque César Augusto se divinizou. Se divinizou. E o templo dele tinha essa nomenclatura. Só que no quarto século, um general romano da dinastia dos Severos, um general chamado Sétimo Severo, queimou o templo de César Augusto. Mas também havia na cidade de Roma outro templo, talvez tinha uma certa similaridade com o templo também de Jerusalém, que foi o templo de Vespasiano, o pai do general Tito. Templo de Vespasiano. E Vespasiano exigiu culto à deidade imperial.
ou seja, o imperador tinha que ser cultuado. Vespasiano também, ele pegou pesado na questão da apoteose, ou seja, quando o imperador morria, o seu corpo não podia ser sepultado, nem cremado, tinha que ser mumificado, era uma mumificação, porque ele alcançou um nível elevadíssimo de espiritualidade. Então ele se tornou Deus. Então seu corpo tinha que ser mumificado. É um fenômeno chamado de apoteose. E o templo de Vespasiano também foi destruído. Foi reduzido ao pó. E na cidade de Éfeso, os adoradores de Diana, a Grande, construíram um templo que foi uma obra monumental. Uma obra monumental. O templo de Diana teve uma engenharia de primeiro mundo, uma arquitetura invejável, todo ornamentado de pedras preciosas. Ela é chamada de Diana a Grande. E Paulo, quando ele foi à cidade de Éfeso, em suas viagens missionárias, ele confrontou com um grupo de adoradores de Diana. Um grupo de adoradores de Diana. Só que os povos germânicos queimaram o templo de Diana. O templo foi reduzido ao pó. Na cidade de Coríntios, os adoradores de Afrodite construíram também um grande templo em homenagem a Afrodite, que era a deusa da sexualidade, deusa da fertilidade. A cidade de Corinto tornou-se um grande centro de turismo sexual. Ali cultuava as orgias sexuais. E uma das bases da economia daquela cidade era exatamente aquilo que vinha de Afrodite, que eram os produtos eróticos. De Afrodite que vieram os afrodisíacos. Então a cidade de Corinto tornou-se uma cidade totalmente pervertida devido a Afrodite. Então o templo dela foi uma grande obra monumental. E o templo de Afrodite também foi destruído. Afrodite, deusa da sexualidade. Você observa, querido, que templos religiosos estiveram presentes em toda a história do cristianismo, desvirtuando a adoração, descaracterizando a fé cristã. Veja rapidinho comigo. Lá em 313 da era cristã, já no período da Igreja Imperial, quando Constantino ascende ao poder, ele dá continuidade e conclui uma grande obra, que é a construção de uma basílica, a Basílica de Magêncio. Essa basílica foi iniciada por um imperador chamado Magêncio, e Constantino continuou e concluiu. Foi uma grande basílica, a Basílica de Magêncio. Mas você não esquece de que foi nesta época, em 313 aproximadamente, que o cristianismo se descaracteriza, se desvirtua. É isso? Se desvirtua. É nessa época que o cristianismo se romanizou, se romanizou, se institucionalizou, se hierarquizou e se romanizou, perdendo assim a comunhão com Deus. Lá no século VI, já no período medieval, o imperador bizantino, chamado de Justiniano, ele também fez um grande empreendimento. Ele construiu a Basílica de Hagia Sofia.
Palavra grega quer dizer Santa Sofia, que foi também um grande templo. Templo de Santa Sofia, foi uma grande obra na época. Agora, no século XVI, o cristianismo já apostatado, o cristianismo já sem comunhão com Deus, aquele cristianismo dominado pela idolatria, pelo misticismo, constrói uma grande basílica, a Basílica de São Pedro. Dizem os arqueólogos e os historiadores que essa Basílica de São Pedro, ela cobria uma área de 23 mil metros quadrados. Era enorme. O maior templo religioso de todos os tempos. Construído com arquitetura e engenharia de primeiro mundo da época. A Basílica de São Pedro. E dizem os arqueólogos e historiadores que este templo tinha espaço para comportar até 60 mil adeptos. 60 mil adeptos. Então você observa-se que este sistema idolátrico acompanhou o cristianismo em todos os seus períodos. Agora, queridos, vamos ao momento, eu diria que nevrálgico desta ministração. Vamos ao momento nevrálgico, que é o desfecho final deste paradigma que permeia a história do cristianismo. Diz aqui em 1 Tessalonicenses, não é segundo, é primeiro, no capítulo 2, versículo 4, diz assim, olha, o qual, ou seja, o anticristo, se opõe a tudo que se chama Deus e se torna objeto de culto e assentará-se no templo de Salomão. Noutra tradução fala no templo de Deus e vai ostentar como se fosse o próprio Deus. Então veja o desfecho final desse sistema de adoração pagã. Quem vai assentar no templo de Salomão é o anticristo. De acordo com essa visão escatológica pré-milenista e pré-tribulacionista, Israel vai olhar para o templo de Salomão e vai constatar que quem está lá sentado não é o Messias prometido, é o impostor, cruel e sanguinário, é o anticristo. E daí a aliança de paz vai ser violada. Aí o anticristo vai revelar a sua verdadeira personalidade, quem de fato ele é. Aí virá a grande tribulação. Diz o texto que é no templo de Salomão que ele vai assentar. No templo de Salomão. Este templo aqui foi construído por Salomão lá no Monte Moriá, quando ele fez o sacrifício lá de Isaac, o seu filho. Esse templo foi destruído pelos babilônios. E em seguida foi reconstruído pelos persas. E depois ele foi profanado por Antíoco Epifânio. E no primeiro século ele foi reconstruído por Herodes. E este templo está sendo reconstruído pelos muçulmanos. E quem vai assentar neste templo é o anticristo. Então você observa que Cristo foi muito enfático quando ele disse a mulher, não é lá no templo de Jerusalém, não é no templo lá do Monte Gerizim, não. A hora vem e é agora. O adorador tem como foco o estado de espírito, um coração puro. O local de adoração, o espaço geográfico é irrelevante tanto para o adorador quanto para o adorado.